Agora 12:03, boa tarde para você. Um incêndio que matou 10 jovens e que destruiu a vida de famílias inteiras continua cercado de muitas perguntas sem respostas. Já se sabe que o centro de treinamento do Flamengo funcionava sem alvará, sem licença dos bombeiros, estava interditado, multado mais de 30 vezes. E o esforço agora é para apurar as responsabilidades. A Raquel Honorato está ao vivo na sede do Flamengo na Gávea. Raquel, boa tarde para você. Algum novo posicionamento do clube? Por enquanto, nada, Mariana. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Eu estou aqui na sede do Clube do Flamengo na Gávea, como você disse. Aqui, a informação que nós tivemos foi apenas de que a diretoria deve se reunir hoje à tarde aqui na sede com o comitê de crise que foi criado na última sexta-feira, depois da tragédia, justamente para tratar de assuntos ligados ao incêndio. Depois disso, a diretoria deve sair daqui da sede do Flamengo e ir para uma outra reunião que já está confirmada às 16h, na sede do Ministério Público, no centro da cidade. Vão estar presentes Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, Governo do Estado, a Prefeitura do Rio e, além, claro, da diretoria do Flamengo. O objetivo dessa reunião é falar sobre as questões relativas às famílias atingidas, sobre indenização, também sobre a tragédia, claro, e falar ainda sobre as questões de regularização das instalações do centro de treinamento do Flamengo. Afinal, ainda há muitas questões a serem respondidas. Vamos ver na reportagem. O espaço onde os jovens dormiam foi criado para que os jogadores do time profissional pudessem descansar entre um treino e outro. E era para ser provisório, como mostra essa entrevista de 2012 do então vice-presidente de patrimônio do Flamengo. Logicamente está ainda muito aquém, mas enquanto a construção definitiva não fica pronta, a nossa previsão de inauguração agora no final do mês de novembro desse ano. 4 anos depois, o espaço passou a ser usado como alojamento para os adolescentes da base. Uma mudança que surpreendeu até um dos maiores ídolos do Flamengo. Eu não sabia que aquilo estava servindo hoje para a moradia do pessoal da base. Particularmente, cara, quando eu entrei, que eu vi, eu me assustei, né? Porque, sei lá, eu não tenho claustrofobia, mas você, quando olha, por onde, se tiver alguma coisa, né, para onde você vai sair? Como é que você vai escapar? Por onde escapar? A pergunta do Zico é só uma, numa lista extensa. Porque depois de 31 multas e uma ordem de interdição, o local continuava funcionando. Porque nenhuma autoridade fez valer essa interdição e ainda permitiu que o Ninho do Urubu funcionasse sem alvará e sem certificado dos bombeiros. São dezenas de perguntas que precisam de respostas para esclarecer, afinal, quem são os responsáveis por essa tragédia. A fabricante do container que pegou fogo disse que ele era preenchido por poliuretano, usado no revestimento da Boate Kiss, destruída por um incêndio em 2013. A empresa argumenta que o material usado no centro de treinamento do Flamengo é autoextinguível, ou seja, anti-chamas. Mas especialistas afirmam que essa capacidade de suportar o calor é limitada. Enquanto é um princípio de incêndio, as pessoas estão acordadas para reagirem com rapidez, ok, ele ainda pode ser utilizado, no caso de um escritório, por exemplo. Com pessoas dormindo, como projetista, eu não especificaria esse material. O Fantástico fez um teste com o poliuretano para ver como ele reage no incêndio. A gente percebe a emissão de fumaça e a continuação de chama. Segundo especialistas, quando queima, o poliuretano libera diversas substâncias tóxicas. A pior delas é o cianeto, que impede que os órgãos recebam oxigênio, fazendo com que a pessoa fique desorientada. Em entrevista ao Fantástico, os adolescentes que sobreviveram contaram como foi difícil sair no meio da fumaça. Assim que eu abri a porta, aí veio a fumaça em cima de mim. Eu fechei bem ligeiro. Aí eu abri a janela, aí tem tipo umas gradezinhas assim, consegui quebrar. Aí o Jonathan depois conseguiu dar um soco que amassou um pouco. Aí foi que eu pedi pra ele se afastar e eu tentar quebrar de novo. Aí quebrei a segunda grade, porque se eu quebrasse pra uma dava pra gente passar, que é um espaço meio curtinho, entendeu?
Aí o monitor, que é o que cuida da gente toda noite, ele me ajudou a tirar as grades assim, pra gente poder sair. Os outros 2 meninos continuaram no quarto? Sim, porque eu acho que eles já estavam desmaiados, já com na fumaça. Nas imagens das câmeras de segurança, dá para ver que quando os adolescentes começaram a sair, tinha muita fumaça, mas ainda não havia fogo dentro do dormitório. Se você tiver a possibilidade da chama gerada aqui entrar em contato com o material que está dentro do sanduíche, o que vai acontecer é que se vai estabelecer uma queima semelhante a um forno de carvão, ou seja, uma queima com muito pouco ar. À medida em que você vai tendo a evolução da linha de queima para cima, você vai puxando ar pelas frestas e isso vai alimentando aquela combustão lenta até que você dê ar à chama, ou seja, quando ele chegar na extremidade da junção de placas, o próprio calor gerado começa a dilatar as frestas e o ar entra. Em depoimento, um dos jovens contou que um dos aparelhos de ar-condicionado tinha uma gambiarra. Segundo o adolescente, o ar era menor do que o buraco na parede. E por isso, o vão foi preenchido com pedaços de madeira, plástico, bolha e espuma. Os bombeiros disseram que fizeram 3 vistorias no centro de treinamento no ano passado e que em nenhuma delas foi constatado risco que justificasse a interdição. Mas as vistorias, segundo os bombeiros, foram feitas com base no projeto apresentado pelo Flamengo. Só que no projeto o alojamento não existia e, por isso, nunca foi vistoriado. Se você é multado 30 vezes, cara, você não pode empurrar aquilo com a barriga para ser multado mais 20, tá? Alguma coisa tem que ser feita. Pô, você tem gente para lá, são quantos vice-presidentes que tem? Quantos departamentos que um clube tem? Então, a base tem que ter isso, tem que ter um planejamento para todos os sentidos, né? Não surgir oportunidade, porque a tragédia ela não avisa. A Polícia Civil está investigando o incêndio no Ninho do Urubu. Mais 5 pessoas devem prestar depoimento amanhã. O repórter André Coelho está ao vivo na delegacia e tem mais informações para a gente. Boa tarde, André. Oi, Mariana, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. 3 funcionários do Flamengo já prestaram depoimento aqui na delegacia do Recreio dos Bandeirantes. Um monitor, um segurança e também o chefe da segurança lá no centro de treinamento. Até agora, o delegado responsável pelo caso não quis dar muitas informações sobre essa investigação, disse que é um inquérito que ainda vai tomar bastante tempo. Amanhã, a polícia aguarda o depoimento de outros 5 funcionários do Flamengo, 4 trabalhadores e também o gerente responsável pela gestão de patrimônio lá do Ninho do Urubu. Esse gerente vai falar sobre como as equipes de manutenção prestavam serviços ao Flamengo. A polícia também vai intimar hoje o representante da NHJ, que era a empresa responsável pela construção desses contêineres que serviam de alojamento. A polícia pretende ouvir deles como é que funcionava essa manutenção desse local e quem era responsável por ela. Mariana. Obrigada, André. Edmilson Ávila, boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, gente. Edmilson, como é que está a situação do centro de treinamento agora? Ele está interditado, não está? Como é que é? Mariana, nunca mudou. É isso que está chamando a atenção. Porque, segundo a prefeitura, o centro de treinamento está interditado. Só que não cumpriram lá a determinação. Lembra? Nós mostramos aqui com exclusividade, mostramos que tinha lá 31 multas, que tinha interdição. Mas hoje houve treino lá no centro de treinamento. O fato é o seguinte, se a prefeitura tem que bancar isso, está interditado, está mesmo, e os outros órgãos, polícia, os outros órgãos, ou que órgão pode atuar neste momento. É isso que está valendo agora, mas não pode funcionar se está interditado. É legalidade, se chama isso. O Edmilson está falando que o centro está interditado em Vargem Grande, lá no Ninho do Urubu. A semana começou com um treino. A repórter Júlia Guimarães acompanhou a movimentação por lá, traz os detalhes para a gente agora. Boa tarde, Júlia. Oi, Mariana, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está desde cedo aqui na porta do Ninho do Urubu para acompanhar justamente essa movimentação. Inclusive, agora há pouco, entrou lá no Ninho uma representante do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Ela disse que veio inspecionar as instalações do centro de treinamento e que depois vai passar todas as informações ao Ministério Público e também aos órgãos superiores. Como você disse, o Flamengo segue treinando, né, normalmente. O time se representou hoje pela manhã, por volta de 9 horas da manhã. Começou o treino, que
foi totalmente fechado para a imprensa. A equipe está se preparando para a semifinal da Taça Guanabara, para o clássico contra o Fluminense, que acontece na quinta-feira. Agora a gente vai com informações direto do Hospital Pedro II com Fernando Saraiva. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos. Boas notícias aqui no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, onde o Jonathan Ventura, de 15 anos, segue internado. Ele que teve 35% do corpo queimado. O Jonathan tinha febre, não tem mais. O estado dele era considerado grave, agora é estável. E a sedação foi suspensa, ele segue respirando com a ajuda de ventilação mecânica. Realizou um novo exame que não apontou a piora nas lesões pulmonares. Realizou também um banho cirúrgico nas queimaduras, que também não apresentou piora nessas lesões. Ele segue acompanhado por uma equipe multidisciplinar 24 horas por dia. Boas notícias aqui no Hospital Pedro II. A gente espera o mesmo no Hospital Vitória, também na Zona Oeste, onde está a repórter Larissa Schmidt. Oi, Fernando, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. As informações mais recentes sobre o estado de saúde dos dois meninos que continuam internados aqui no Hospital Vitória foram divulgadas ontem, no início da tarde, pelo Flamengo. Já houve uma nova avaliação médica hoje de manhã, mas as informações ainda não foram repassadas. A assessoria não repassa diretamente com o Flamengo ainda não informou. O que a gente sabe a respeito de ontem, e também do que se conversou aqui com os pais, parentes e extraoficialmente, é que os dois estão bem e apresentando melhoras. Um pouquinho mais de lentidão é o Francisco Diogo, ele continua internado no CTI, está passando por fisioterapia respiratória. Ontem à tarde saiu do CTI o Cauã Emanuel, ele já respira sem oxigênio, vai apresentando melhoras. O pai dele tem uma expectativa de que ele receba alta entre hoje e amanhã e conversou com a nossa equipe hoje de manhã. Vamos ver. O coração de pai está, né, feliz por ele estar fora total de perigo, né? Muito bom, graças a Deus. Uma coisa sobre voltar a jogar, você já está pensando nisso? Sim, é o que ele mais gosta de fazer, né? É jogar a bola. É como eu falei, ele está reagindo bem psicologicamente, né? E eu creio que ele corra logo, né? Atrás de bola. É isso aí, que ele fique bem logo. Ainda nessa edição, a gente traz outras informações sobre a tragédia no Ninho do Urubu.